Imagine entrar na caverna mais profunda do mundo e encontrar mistérios escondidos que desafiam tudo o que sabemos sobre civilizações antigas. Número 1. A Caverna Veriovkina, a mais profunda do planeta. Em agosto de 2021, um grupo de exploradores russos se preparava para descer na Caverna Veriovkina, considerada a mais profunda da Terra. Esse impressionante abismo está escondido nas montanhas do Cáucaso, a cerca de 15 quilômetros do Mar Negro. Mas logo na entrada, algo inesperado chamou a atenção. Um único conjunto de cordas pendia no vazio, mergulhando na escuridão. Não havia mais ninguém por perto, mas aquelas cordas deixavam claro que algum mistério aguardava lá embaixo. A Caverna Veriovkina desce incríveis 2.212 metros, o equivalente a mais de 2.200 andares de um prédio. Para alcançar seu fundo foram necessários mais de 50 anos de exploração e aproximadamente 30 expedições diferentes. A região, rica em calcário, favorece a formação de sistemas subterrâneos profundos, e não por acaso 4 das cavernas mais fundas do mundo estão nesse mesmo território. Explorar Veriovkina é uma verdadeira provação. A jornada dura vários dias e envolve passar por túneis estreitos, câmaras gigantescas e lagos escorregadios escondidos no subsolo. Muitas vezes a água da chuva invade o interior, provocando enchentes repentinas e fatais. Em 2018, por exemplo, uma equipe liderada pelo explorador Pavel Demidov escapou por pouco de uma inundação. Para sobreviver, eles tiveram de escalar cordas e nadar contra uma corrente fortíssima. 3 anos depois, quando a expedição de 2021 se aprofundava, as cordas misteriosas continuavam aparecendo. Até que, a cerca de 1.000 metros de profundidade, a equipe se deparou com uma cena perturbadora. Um corpo preso às cordas. O homem precisava de suprimentos, de ajuda e de uma maneira de ser identificado. No começo, ninguém sabia quem ele era ou como havia morrido. Mais tarde, analisando as fotos em seu aparelho celular, os exploradores descobriram seu nome. Sergei Kosev, um entusiasta de esportes de 37 anos que havia desaparecido 9 meses antes. Especialistas concluíram que ele cometeu 2 erros fatais. Entrou na caverna sozinho e não levou o equipamento adequado. O frio extremo de Veriovkina pode causar hipotermia rapidamente, e sem roupas apropriadas a sobrevivência se torna quase impossível. É provável que Sergei tenha caído, ficado preso e sem conseguir subir de volta, acabou sucumbindo ao gelo mortal. Essa tragédia nos lembra de forma poderosa o quanto a natureza pode ser implacável. Cavernas como a Veriovkina são maravilhosas, mas também extremamente perigosas. Quem sonha em se aventurar precisa sempre estar em equipe, com os equipamentos corretos e preparado para qualquer imprevisto. A aventura é fascinante, mas a segurança deve vir em primeiro lugar. Número 2. Lascaux, a caverna da arte pré-histórica na França. Lascaux é uma das cavernas pré-históricas mais conhecidas do planeta, localizada na região de Dordogne, na França. Esse local funciona como uma janela impressionante para a vida humana de dezenas de milhares de anos atrás, revelando a existência de uma civilização perdida muito antes da escrita. Suas paredes estão cobertas por algumas das pinturas rupestres mais detalhadas já descobertas, mostrando toda a criatividade e cultura de povos antigos. O achado aconteceu por acaso em 1940, quando 4 garotos e seu cachorro tropeçaram em uma entrada próxima à cidade de Montignac. Ao explorar, encontraram pinturas enormes de animais em cores vibrantes como vermelho, preto, amarelo e marrom. Esses desenhos, datados de cerca de 17.700 anos atrás, não eram simples rabiscos. Cada imagem era cuidadosamente planejada, muitas vezes aproveitando os relevos da rocha para dar sensação de movimento e profundidade. A câmara principal da caverna impressiona por sua dimensão, cerca de 20 metros de largura e 5 metros de altura. Nela, existem mais de 600 pinturas e 1.500 gravuras, formando uma das maiores galerias de arte pré-histórica já conhecidas. Entre os temas retratados estão touros gigantescos, cervos vermelhos, cavalos, alces e até criaturas misteriosas, como a figura de um unicórnio. Um dos touros mede quase 5 metros de comprimento, sendo uma das maiores pinturas já feitas nesse período. Na parte inferior de um poço da caverna, há uma cena rara que parece narrar uma história. Alguns acreditam que mostra um acidente de caça, enquanto outros associam a um ritual espiritual. O nível de habilidade envolvido é impressionante,
especialmente considerando que essas obras foram criadas há mais de 17 milênios. Quando Lascaux foi aberta ao público em 1948, rapidamente atraiu multidões, recebendo cerca de 100 mil visitantes por ano. Mas o contato humano trouxe consequências graves. Calor, luz e umidade começaram a danificar as pinturas, fazendo crescer algas, bactérias e cristais nas paredes, o que apagava lentamente as cores vivas. Para salvar as obras, as autoridades fecharam a caverna em 1963, iniciando um trabalho científico contínuo de restauração e monitoramento. Hoje, quem deseja experimentar a magia de Lascaux pode visitar o Lascaux d'Oise, uma réplica fiel construída próxima ao local original. Essa solução permite que visitantes admirem cada detalhe das pinturas sem prejudicar o patrimônio histórico. As pinturas de Lascaux não são apenas arte. Elas representam uma conexão poderosa com nossos antepassados e um testemunho de como os seres humanos já eram criativos e sofisticados em uma época em que o mundo era completamente diferente do atual. Número 3. Altamira, a joia rupestre da Espanha. No norte da Espanha, escondida entre as colinas da Cantábria, a caverna de Altamira guarda um dos mais incríveis conjuntos de pinturas e gravuras da pré-história. A apenas 30 quilômetros da cidade de Santander, esse sítio arqueológico oferece uma visão fascinante da vida, da caça e da arte dos primeiros humanos, sendo considerado uma prova viva de uma civilização perdida. A primeira descoberta aconteceu em 1868, quando um caçador local entrou por acaso na caverna. Mas foi somente em 1879 que sua verdadeira importância veio à tona, quando o nobre espanhol Marcelino Sanz de Saltuola resolveu explorá-la em companhia de sua filha Maria. Enquanto o pai se concentrava em escavar ferramentas e ossos de animais perto da entrada, a menina ergueu os olhos e notou algo extraordinário. Bisões pintados com cores vivas no teto da caverna. Apesar da clareza das imagens, muitos especialistas da época acreditaram que as pinturas eram falsas. Apenas no final do século XIX, a autenticidade da arte foi finalmente reconhecida, transformando Altamira em um marco da arqueologia. A caverna se estende por quase 300 metros, sendo formada por passagens sinuosas e câmaras laterais. Em uma delas, chamada Sala dos Polícromos, encontra-se o conjunto mais famoso. Um teto baixo de cerca de 18 metros de comprimento, coberto por imagens de animais como bisões, cavalos e uma imensa corça que chega a mais de 2,5 metros. Os artistas da época usaram pigmentos vermelhos, pretos e violetas, aproveitando as curvas naturais da rocha para criar um efeito tridimensional impressionante. O trabalho exigia esforço enorme. Eles pintavam de cócoras, muitas vezes sem conseguir enxergar o desenho completo. Ainda assim, a precisão e o realismo são notáveis. Graças a análises do carvão usado nas pinturas, os cientistas estimam que essas obras tenham aproximadamente 14 mil anos. Além das pinturas, Altamira também abriga gravuras de animais, figuras humanas estilizadas, marcas de mãos e estênceis, compondo um verdadeiro registro da vida e das crenças desses povos. Escavações arqueológicas revelaram ainda ferramentas de pedra, ossos de animais e até objetos ornamentados, como omoplatas gravadas. Por milhares de anos, a caverna serviu de abrigo tanto para pessoas quanto para animais selvagens. Porém, por volta de 13 mil anos atrás, um desmoronamento fechou sua entrada, preservando-a intocada até sua redescoberta. Hoje, para proteger esse patrimônio, o público visita uma réplica fiel, onde é possível admirar os detalhes sem comprometer a fragilidade das pinturas originais. Altamira não é apenas um museu subterrâneo, é um verdadeiro elo com os nossos antepassados, revelando a criatividade, a espiritualidade e a engenhosidade humana em tempos remotos. Número 4. A Caverna dos Cristais Gigantes do México. No coração do deserto de Chihuahua, no México, escondida sob a montanha de Naica, foi descoberta uma das maravilhas naturais mais impressionantes do planeta, a Caverna dos Cristais Gigantes. Esse lugar não apenas encanta pela beleza, mas também revela a força extraordinária da Terra e os processos que moldaram o mundo durante milhões de anos. A descoberta aconteceu no ano 2000, quando mineradores bombeavam água subterrânea em busca de prata e outros minerais. Ao abrir um novo túnel, encontraram uma imensa cavidade em forma de U, quase 300 metros abaixo da superfície. O que viram parecia saído de um filme de ficção científica.
Gigantescos cristais de selenita, um tipo de gipsita, alguns com mais de 11 metros de comprimento e pesando até 50 toneladas. Era como caminhar sobre pilares translúcidos que brilham em tons de branco e prata. Mas como esses cristais cresceram tanto? A explicação remonta a cerca de 26 milhões de anos atrás, quando o magma subiu pelas camadas da crosta e aqueceu as águas subterrâneas. Esse calor transformou o líquido em uma sopa mineral rica em cálcio e sulfato. Por quase meio milhão de anos, a água permaneceu a uma temperatura estável, permitindo que os cristais crescessem lentamente e sem interrupções. O resultado foi uma floresta subterrânea de colunas reluzentes, única em todo o mundo. Apesar da beleza, a Caverna dos Cristais é também um dos ambientes mais hostis da Terra. Sua temperatura média é de 47 graus Celsius, com quase 100% de umidade. Nessas condições, o corpo humano não consegue se resfriar, e a sobrevivência sem proteção dura apenas alguns minutos. Para estudá-la, cientistas precisaram usar trajes especiais de resfriamento e limitar o tempo de permanência entre 10 e 30 minutos. O lugar guarda ainda outro segredo fascinante: sinais de vida microscópica. Em 2008, pesquisadores encontraram micro-organismos presos dentro dos cristais, vivendo em minúsculos bolsões de líquido. Essas formas de vida, chamadas extremófilos, se adaptaram a condições que seriam letais para quase todos os seres vivos, trazendo pistas sobre como a vida pode existir em outros planetas. Por questões de segurança e preservação, a caverna foi fechada para visitantes. Talvez isso seja o melhor. Sua atmosfera mortal poderia acabar com qualquer descuido humano, mas sua beleza intocada permanece como testemunho do poder da natureza. A Caverna dos Cristais Gigantes é um lembrete da capacidade da Terra de criar cenários que parecem pertencer a outros mundos, resultado de processos que levaram centenas de milhares de anos. Um espetáculo natural tão perigoso quanto fascinante, que nos mostra como a vida e a geologia estão ligadas em caminhos inesperados. Número 5. A Caverna das Mulheres, Romênia. Em meio às montanhas da região de Gorj, na Romênia, encontra-se a Pestera Muierilor, conhecida como Caverna das Mulheres. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma atração turística, mas suas galerias escondem segredos preciosos sobre os primeiros humanos que habitaram a Europa, além de vestígios de animais pré-históricos. Entrar ali é como viajar por um túnel do tempo. A caverna se estende por quase 4 quilômetros, embora apenas uma parte esteja aberta ao público. As visitas acontecem com guias, em horários programados para preservar a estrutura e permitir que os visitantes aprendam sobre sua história. O caminho iluminado de forma suave cria um ar misterioso. Mas é preciso lembrar que fotografias com flash não são permitidas, pois a luz forte pode danificar as formações de calcário, escurecendo-as com o tempo. Ao caminhar por suas galerias, os visitantes logo percebem o teto baixo em várias áreas, exigindo que se avance curvado. Essa característica torna o passeio uma experiência física exigente, principalmente para quem tem problemas nos joelhos ou nas costas. Apesar do esforço, a aventura recompensa com paisagens internas marcadas por colunas, estalactites e estalagmites que transformam o ambiente em uma espécie de catedral subterrânea. O verdadeiro valor da Pestera Muierilor está em sua história. Descoberta oficialmente em 1952, ela revelou ossadas de ursos das cavernas e, ainda mais impressionante, um crânio humano com cerca de 34 mil anos. Esse crânio pertencia a uma mulher que apresentava uma combinação de características dos humanos modernos com traços neandertais. Uma testa alta, mas ao mesmo tempo feições robustas. Esse detalhe sugere um possível cruzamento entre diferentes grupos ou a presença de características genéticas antigas preservadas. Estudos de ácido desoxirribonucleico realizados nos restos encontrados trouxeram descobertas surpreendentes. O material genético da mulher mostra ligação com caçadores-coletores da Europa, mas também carrega um haplogrupo raro, chamado U6, hoje muito mais comum no norte da África. Isso indica que populações pré-históricas se movimentavam entre regiões distantes, revelando conexões e migrações humanas que ocorreram há dezenas de milhares de anos. Embora não seja uma caverna repleta de grandes pinturas ou passagens fáceis, a Pestera Muierilor oferece algo ainda mais valioso: a chance de compreender como nossos ancestrais viveram, migraram e se misturaram. Caminhar por suas galerias é mais do que um passeio turístico.
É uma experiência que nos coloca em contato direto com o passado remoto da humanidade. Número 6. Derinkuyu, a cidade subterrânea da Turquia. No coração da Capadócia, região da Turquia famosa por suas formações rochosas chamadas chaminés de fada, esconde-se um dos segredos mais impressionantes já revelados. A cidade subterrânea de Derinkuyu. Mais do que uma simples caverna, trata-se de uma verdadeira metrópole antiga, projetada e escavada sob a terra, que desafia o entendimento sobre as habilidades das civilizações do passado. A descoberta aconteceu em 1963, de forma totalmente inesperada. Um morador local, ao reformar sua casa, derrubou uma parede do porão e encontrou atrás dela um cômodo escondido. Esse espaço levava a outro, e depois a mais um, até que se revelou uma cidade subterrânea colossal, com 18 níveis de profundidade. O conjunto alcança quase 85 metros abaixo do solo e poderia abrigar cerca de 20 mil pessoas. Imagine tropeçar em algo desse porte durante uma obra doméstica. Derinkuyu possuía tudo o que uma comunidade precisava: moradias, cozinhas equipadas com fornos de pedra, capelas, escolas, celeiros, estábulos e até adegas. Enormes portas circulares de pedra, pesando até 500 quilogramas, podiam ser roladas para bloquear corredores e impedir a entrada de invasores. Além disso, um sistema engenhoso de poços e dutos de ventilação garantia ar fresco e fornecimento de água potável. Os arqueólogos acreditam que sua origem remonta aos frígios ou aos hititas, por volta do século VIII a.C., mas a cidade continuou sendo expandida durante o período bizantino. Em seus tempos de glória, serviu como refúgio para comunidades cristãs que buscavam proteção contra invasões durante as guerras árabe-bizantinas. A estrutura conta ainda com rotas secretas de fuga, evidenciando a preocupação com a segurança e a sobrevivência de seus habitantes. O tipo de rocha da Capadócia, formada por depósitos vulcânicos, é relativamente macia, o que facilitou a escavação. No entanto, o nível de planejamento e a precisão arquitetônica impressionam até hoje. Alguns acreditam em teorias mais ousadas, sugerindo o uso de tecnologias perdidas ou até ajuda extraterrestre, embora não haja provas concretas que sustentem tais hipóteses. Além de Derinkuyu, outras cidades subterrâneas foram descobertas na região, como Kaymakli, interligadas por túneis que se estendem por quilômetros. Juntas, essas estruturas formam uma rede complexa, testemunho da engenhosidade e resiliência de povos que encontraram formas de sobreviver em tempos de adversidade. Derinkuyu permanece como uma das maiores provas da capacidade humana de se adaptar, criar e superar desafios. Uma verdadeira cidade secreta sob os pés da Capadócia, lembrando-nos que o passado ainda guarda construções tão grandiosas quanto misteriosas. Número 7. Longyu. Os templos subterrâneos enigmáticos da China. Em 1992, 4 agricultores da província de Zhejiang, na China, fizeram uma descoberta que deixou historiadores e arqueólogos perplexos até hoje. Enquanto drenavam pequenos açudes em Longyu, perceberam que, por baixo deles, não havia solo comum, mas sim enormes cavernas talhadas à mão. Assim vieram à tona os impressionantes complexos subterrâneos de Longyu, que continuam sendo um dos maiores mistérios da engenharia antiga. No total, foram identificadas 24 cavernas interligadas, escavadas em arenito e datadas de mais de 2.000 anos. O que mais surpreende é que não existem registros históricos mencionando sua construção, apesar de sua escala monumental. Cada caverna mede entre 18 e 34 metros de largura, podendo atingir até 20 metros de altura. As paredes e tetos exibem marcas uniformes de cinzel, em padrões que lembram ondas diagonais, cobrindo todos os espaços de forma meticulosa. Esses detalhes mostram que não se tratava de simples extração de pedra. Havia intenção estética e funcional. O esforço para esculpir cada cavidade teria exigido milhares de trabalhadores e anos de trabalho árduo, mas nenhum vestígio de ferramentas suficientes ou de entulho da escavação foi encontrado. Cada caverna possui uma entrada única conectada a um poço vertical com degraus talhados, e muitas delas foram estrategicamente orientadas para receber luz natural. Há ainda um sistema de drenagem que evita acúmulo de água, além de paredes inclinadas que reduzem a pressão sobre os tetos e evitam desmoronamentos. Evidência de conhecimento avançado de engenharia.
Foram descobertos objetos como potes de barro e ferramentas que remontam à dinastia Han Ocidental, sugerindo que as cavernas existiam bem antes desse período. Mas o propósito de sua construção permanece incerto. Teriam sido armazéns, fortalezas militares, locais cerimoniais ou até templos subterrâneos? Cada hipótese levanta mais perguntas do que respostas. O mistério aumenta ainda mais porque estruturas muito semelhantes, como as cavernas de Huashan, surgiram a cerca de 200 quilômetros dali, construídas 1.500 anos depois, parecendo seguir o mesmo modelo arquitetônico. O enigma de Longyou permanece como um dos grandes desafios da arqueologia. Sem registros históricos e sem provas claras de sua função, o complexo segue como testemunho da engenhosidade de uma civilização antiga que, de alguma forma, conseguiu realizar uma façanha arquitetônica comparável às maiores construções da antiguidade. Número 8. Cueva de los Tayos, os mistérios do Equador. Nas profundezas da floresta amazônica, aos pés da Cordilheira dos Andes, no Equador, existe uma caverna cercada de lendas e descobertas fascinantes, a Cueva de los Tayos. O nome vem das aves conhecidas como taios, que fazem seus ninhos no interior escuro da caverna e que há séculos são coletados pelos povos indígenas locais, os Shuar, usando cordas feitas de cipós e tochas de bambu. A entrada principal da caverna é impressionante. Um poço vertical de 65 metros que conduz a mais de 5 quilômetros de túneis e câmaras gigantescas, com proporções que lembram catedrais subterrâneas. Muito antes de se tornar mundialmente famosa, esse local já era sagrado para os Shuar, que o consideram parte fundamental de sua espiritualidade. Na década de 1970, a Cueva de los Tayos chamou a atenção internacional após o lançamento do livro O Ouro dos Deuses, de Erich von Däniken. O autor afirmava que o local escondia uma biblioteca de placas de ouro gravadas com o conhecimento de uma civilização perdida. A história inspirou expedições grandiosas, incluindo a de 1976, organizada pelo explorador escocês Stan Hall, e que contou até mesmo com a presença de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Embora o lendário Arquivo Dourado nunca tenha sido encontrado, a expedição trouxe descobertas importantes, artefatos humanos, ferramentas e até um corpo datado de cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Esses achados comprovam que a caverna foi usada por humanos desde tempos remotos, servindo tanto como abrigo quanto como espaço ritualístico. Além da arqueologia, a expedição também registrou a impressionante biodiversidade da região. Foram catalogadas dezenas de novas espécies de insetos, morcegos e borboletas, reforçando a importância do ecossistema local. A Cueva de los Tayos guarda ainda outro tesouro: grandes reservas de minerais preciosos, incluindo ouro. Isso a torna alvo de interesses de mineração e de desmatamento, ameaçando tanto o patrimônio natural quanto o cultural. Mesmo sem a biblioteca lendária, a caverna continua sendo um dos lugares mais misteriosos da América do Sul, reunindo história, ciência e mito em um único espaço. Para os povos locais, permanece um local sagrado. Para os exploradores modernos, um enigma que conecta os mistérios da Terra às histórias de antigas civilizações. Número 9. Petra, a cidade perdida da Jordânia. No deserto da Jordânia, em meio a rotas comerciais que ligavam a Arábia, o Egito e o Mediterrâneo, ergueu-se há mais de 2.000 anos uma cidade extraordinária. Petra, conhecida como a Cidade Rosa por causa da cor de suas falésias de arenito, Petra foi o coração de uma civilização brilhante, marcada por engenhosidade, comércio e uma arquitetura de tirar o fôlego. Seus fundadores foram os nabateus, um povo nômade do Oriente Médio que dominava as rotas de caravanas transportando especiarias, tecidos e incensos. Com o tempo, transformaram sua riqueza em construções grandiosas, abandonando as tendas do deserto para esculpir no próprio rochedo templos, tumbas e monumentos de proporções monumentais. O maior desafio da região era a escassez de água, mas os nabateus encontraram uma solução brilhante. Criaram um sistema sofisticado de canais, aquedutos subterrâneos e cisternas escondidas que armazenavam a água das chuvas e das fontes. Essa engenharia permitiu cultivar plantações, manter jardins verdejantes e até mesmo sustentar piscinas em meio a um ambiente árido. A localização estratégica de Petra fez dela um ponto obrigatório para comerciantes que percorriam a chamada Rota do Incenso, que ia da Península Arábica até Gaza.
Os viajantes encontravam ali segurança, água e descanso, em troca de taxas que enriqueceram ainda mais a cidade. Esse fluxo constante trouxe também influências culturais do Egito, da Grécia e de Roma, visíveis nas colunas, estátuas e fachadas que ainda hoje impressionam. Entre suas construções mais célebres está o Tesouro, uma fachada esculpida diretamente na rocha com colunas majestosas e detalhes artísticos finíssimos. Muitas estruturas foram talhadas de cima para baixo, o que exigia precisão e paciência incomuns. Além do tesouro, Petra abriga templos, anfiteatros e centenas de tumbas, todas esculpidas no arenito vermelho que dá à cidade seu aspecto único. A entrada em Petra é igualmente grandiosa, um desfiladeiro estreito e sinuoso chamado Sikh, que se abre de repente para revelar a cidade como se fosse um portal para outro mundo. Essa experiência de passagem cria até hoje uma sensação de mistério e maravilha para os visitantes. Petra não foi apenas uma cidade. Foi um centro de comércio, arte e religião, um verdadeiro oásis de prosperidade em meio ao deserto. Suas ruínas continuam de pé como testemunho da habilidade e da criatividade humana, lembrando-nos de como antigas civilizações foram capazes de transformar ambientes inóspitos em centros vibrantes de vida e cultura. Número 10. Cueva de las Manos, a Caverna das Mãos na Argentina. No sul da Argentina, em meio aos cânions do rio Pinturas, na região da Patagônia, encontra-se um dos sítios arqueológicos mais marcantes do continente, a Cueva de las Manos, ou Caverna das Mãos. O nome vem das centenas de silhuetas de mãos estampadas em suas paredes, um testemunho artístico deixado por povos que viveram ali há mais de 9.000 anos. Essas imagens foram feitas soprando pigmentos coloridos ao redor das mãos apoiadas na rocha, criando negativos impressionantes. Mas o interior da caverna guarda muito mais do que isso. Há pinturas de guanacos, parentes das lhamas, cenas de caça, formas geométricas em zigue-zague e até símbolos solares em tons avermelhados. Juntas, essas representações formam um retrato vibrante do cotidiano, da espiritualidade e da relação desses povos com o ambiente que os cercava. Os criadores dessas obras eram ancestrais dos primeiros caçadores-coletores da Patagônia. Em um ambiente desafiador, dependiam da caça de guanacos para alimento, roupas e ferramentas. As cenas de perseguição e abate gravadas nas paredes revelam não apenas técnicas de caça, mas também rituais de conexão entre os humanos e a natureza. O mais impressionante é a diversidade temporal da arte. Novas camadas foram sendo adicionadas ao longo de milhares de anos, com pinturas mais recentes sobrepondo-se às antigas. Para obter as cores, usavam minerais como óxido de ferro, vermelho, manganês, preto, caulim, branco e natrão, amarelo, misturados a gorduras e outros ligantes naturais. Graças a isso, os pigmentos resistiram ao tempo, mantendo-se vivos até os dias de hoje. A caverna está situada em uma paisagem dramática, rodeada por montanhas e paredões que tornam o cenário ainda mais impressionante. Escavações arqueológicas trouxeram à luz ferramentas de pedra e restos de fogueiras, reforçando a ideia de que o local não era apenas um abrigo, mas também um espaço de rituais e de transmissão cultural. A Cueva de las Manos é mais do que um conjunto de pinturas. É um elo direto com os primeiros habitantes da América do Sul, um registro de como esses povos viam o mundo e se expressavam em comunidade. Visitar o local é como voltar no tempo e observar, nas paredes da rocha, a marca imortal de uma civilização que encontrou na arte uma forma de permanecer viva na memória da humanidade. Explorar o subsolo é como abrir um livro cheio de páginas em branco, esperando para serem escritas. Talvez nas profundezas ainda existam segredos capazes de mudar nossa compreensão sobre o passado e até sobre o futuro da humanidade. O mistério continua vivo em cada parede gravada, em cada túnel escavado, em cada pedra moldada por mãos ancestrais. E quem sabe o que mais ainda aguarda por nós, escondido no coração da Terra? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu curtir e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, amigos!